Temos uma cabana prontinha por aqui e hoje é dia de mostrar tudo em detalhes para vocês. Bora? Para quem está chegando agora, eu quero lembrar que esse foi um projeto feito à distância. O cliente fica em São Paulo e o terreno fica na cidade de Marmelópolis, aqui em Minas Gerais, mas a cerca de 5 horas de BH. Então todo o processo de projeto foi feito à distância e a obra foi tocada pelo próprio cliente. Em nenhum momento nós visitamos a obra. Inclusive, todas as imagens ilustrativas desse vídeo também foram enviadas pelo próprio cliente. O que nós fizemos foi dar o suporte necessário para algumas dúvidas ou até pequenas modificações de projeto que foram feitas durante a construção. Eu vou começar esse vídeo com uma imagem bem distante da cabana, para vocês entenderem o cenário, entenderem o contexto, a paisagem ao redor. E depois a gente vai aproximando até enxergar todos os detalhes. Olhando essa imagem bem rapidamente, a gente até pode se perguntar onde está o óleo, ou seja, onde está essa cabana? Porque a gente enxerga basicamente montanha. Mas se prestarmos atenção, mais embaixo na imagem, a gente já enxerga a cabana implantada. Nessa outra imagem, um pouco mais aberta, a gente enxerga mais da paisagem ao redor, mas também entendemos um pouco mais da implantação da cabana no terreno. Nesse ângulo um pouco mais próximo, a gente já entende toda a infraestrutura de lazer que nós temos ao redor da cabana, implantada em diferentes níveis no terreno. Enxergamos também o acesso. Reparem, aqui atrás, essa é a estrada principal de acesso ao terreno. O portão de acesso acontece aqui atrás, bem próximo a essas árvores, e depois a gente fez um corte nesse terreno para ter um acesso praticamente plano. Reparem nessa linha aqui, ó, isso aqui é a estrada praticamente plana que leva até os fundos da cabana. Aqui, mais de perto ainda, vocês conseguem perceber melhor a topografia do terreno. Era um terreno bastante íngreme. Então, o que foi feito? Implantamos a cabana em um nível e criamos muitos outros acessos a níveis intermediários, a níveis diferentes, adaptando então essa infraestrutura de lazer externa aos diferentes níveis e criando mais movimento. Ao invés de fazer um grande corte ou um grande platô, criando uma única área de lazer, a gente preferiu ter essa implantação de forma mais orgânica e mais natural. Nesta visão, a gente consegue perceber bem esses acessos, esses diferentes acessos que eu falei. Reparem aqui atrás que a gente tem uma escada principal mais larga que leva à porta de entrada da cabana, mas também um acesso lateral que leva a outros níveis. Um acesso pelo outro lado também, que leva diretamente a essa parte mais baixa e muitos outros caminhos, então, conectando toda essa infraestrutura. Vou explicar rapidamente, então, essa infraestrutura de lazer e depois a gente vai aproximar em tudo isso. Aqui, com acesso mais direto à cabana, a gente tem um spa coberto, uma cobertura de vidro, paredes de vidro. Era um desejo do cliente esse spa descoberto, mas protegido. A ideia do teto de vidro era importantíssima para ele, porque ele não queria perder essa visão do céu e das estrelas, que é realmente algo incrível nessa região. Bem ao lado, ele criou um outro spa mais natural, de pedras. Isso não fazia parte do projeto original, mas foi uma solução muito bacana. Depois a gente vai ver isso de perto. Aqui embaixo da cabana, aproveitando um nível de subsolo que foi criado com a implantação, nós criamos uma área de sauna e também um apoio de serviço. Houve uma pequena modificação em relação a essa sauna que eu vou explicar um pouco mais para frente. Depois aqui, descendo já na outra lateral, num primeiro momento a gente tem uma área de fogo de chão e redário e depois um pouco mais para baixo, um charminho que também foi criado pelo cliente, nós adoramos, foi um balanço, que a gente vai ver em detalhes já já. Olhem só essa imagem que linda, que vocês entendem já melhor também esses diferentes planos e essa infraestrutura. Aqui vocês percebem essa parte do subsolo que eu falei, a cabana ela tem 3 níveis. Um nível principal, que a gente tem acesso direto, o nível superior, que é um mezanino, onde a gente tem um quarto, e esse nível inferior, que nós chamamos de subsolo, aproveitando, como eu disse, a inclinação natural do terreno e criando então uma área de sauna e uma área de serviços.
Aqui um zoom no fogo de chão. Essa locação ela foi feita em projeto, a ideia era do projeto, algumas coisas saem um pouquinho diferente, como os cortes no terreno, por exemplo, que são feitos, são adequados ali em obra. Então esse corte ele ficou um pouco diferente do que estava, mas muito bacana, um talude, né, aqui um pouco mais íngreme. O cliente fez essa delimitação do espaço com pedrinhas e aqui bem no meio, reparem, o fogo de chão. Nessa imagem a gente enxerga bem aquela parte da sauna do subsolo que eu falei. Reparem, uma parede lateral de alvenaria. E aqui na frente, no projeto original, era um fechamento de vidro. A gente tinha um L de vidro, na verdade, delimitando o espaço da sauna entre duas paredes de alvenaria. Mas no final das contas, o cliente achou mais fácil comprar uma sauna pronta, que era uma caixa de vidro e madeira, e simplesmente colocar essa sauna nesse espaço que já tinha sido projetado para isso. A solução foi bacana também, foi aprovada por nós durante a obra e tá aí o resultado final. Mais ao fundo vocês enxergam melhor também o spa, essa caixa de vidro que eu falei, mas nesse caso, essa estrutura ela está suspensa do terreno, em um nível plano, em outro nível, mas totalmente suspensa do terreno, assim como a cabana. Outro ângulo de visão, e aqui eu quero que vocês reparem esse deck lateral, isso também foi uma adaptação de projeto que nós fizemos. Eu vou relembrar aqui também que o cliente comprou um projeto pronto, um projeto padrão de uma cabana, pensada para um terreno plano, uma cabana com 2 pavimentos. Nós fizemos a implantação dessa cabana no terreno e toda a adequação necessária, como a criação desse subsolo e a criação de toda essa infraestrutura de lazer. Assim como esse deck lateral e também o frontal, que era menor. Então a gente cresceu toda essa estrutura para atender as necessidades do cliente. Uma visão bem de perto da sauna e dessa parte abaixo da cabana, então reparem que toda a estrutura de sustentação é externa, é aparente. Então a gente consegue circular mesmo por baixo dessa cabana, que era o projeto original. Aqui atrás da sauna a gente tem uma outra parede de pedra, vocês conseguem enxergá-la aqui através do vidro, e atrás dessa parede de pedra um apoio de serviço, uma área de serviço. Aqui a minha imagem preferida de todas. Por mim a gente podia acabar esse vídeo aqui, eu já ia entrar nessa hidro e passar o resto do dia. Mas como não é possível, seguimos. Mas vocês conseguem perceber então a atmosfera desse espaço que era tão desejado pelo cliente. Reparem o teto de vidro, imaginem isso aqui à noite. É uma região de montanha, faz frio, então por isso que esse fechamento era importante para que ele pudesse desfrutar do spa, mas sem perder a vista do céu e das estrelas e eventualmente da lua cheia. E reparem também nessa imagem aqui atrás o outro spa que eu falei que ele construiu por conta própria, mas uma estrutura um pouco mais rústica, já de pedra, que ficou muito bacana também. Olhem que coisa linda, bem na pontinha do terreno, com essa sensação de borda infinita, todo suspenso. Eu adorei a solução. Aqui a gente tem a visão da chegada, da entrada da cabana, na verdade é a fachada posterior, mas é por onde a gente tem um acesso principal no dia a dia, porque está mais perto do carro. Então aqui a gente enxerga o guarda-corpo daquela escada que eu falei que é a escada principal de acesso, e por essa porta a gente tem acesso então a um pequeno corredor que leva até a sala da casa. Mas também o visitante ele consegue passar pela lateral e acessar diretamente o deck que nós criamos como uma extensão da sala. Então criamos inclusive uma estrutura de apoio aqui para churrasco. Vejam só, é uma bancada, um U de granito preto, tem uma pia, aqui embaixo vai entrar um armário de alumínio que aguenta ficar no tempo. Isso aqui serve então de apoio para esse lazer externo. O cliente tem uma churrasqueira móvel, então a gente consegue fazer aí uma baguncinha nesse deck. Agora a visão que a gente tem ao entrar na sala. Reparem essa paisagem infinita aí na frente também, com esse entardecer, a foto tá super linda, a gente consegue entender o clima da cabana, toda de madeira por dentro, mas com um mobiliário mais moderninho, bem acolhedor, mesa de jantar redonda pra gente ter uma melhor circulação em volta dela, ali ao fundo lareira, com um estar bem conectado também com o deck lateral. Reparem nessa porta de vidro aqui atrás, isso aqui está conectado com o deck lateral, um detalhe da lareira, um detalhe do jantar. Reparem também que nós temos janelas laterais, então a gente não tem só essa visão de vidro da frente, não. Fizemos outras aberturas também nessa estrutura que é chamada A-frame, tem uma forma de A. Nós fizemos outras aberturas nessa cobertura para que a gente realmente ficasse o tempo inteiro conectado com essa paisagem ao redor.
O deck externo, parte do deck externo com um mobiliário de área externa. Reparem mais uma vez a paisagem ao fundo, que realmente é lindíssima. E aqui uma visão mais geral da sala. Então, ao lado dessa geladeira vermelha aqui à direita, é onde a gente chega, através daquela porta de serviço que eu mostrei na imagem da fachada. Uma cozinha aberta, uma bancadinha, uma espécie de península, né? Aquela bancadinha ali conectada com o jantar, de apoio ao jantar. Aqui na frente o estar, uma varanda na frente também, tem um mobiliário que vocês conseguem enxergar até uma cadeirinha para contemplação dessa paisagem. E aqui a gente consegue enxergar um pedacinho da escada de acesso ao mezanino e também um pedacinho do mezanino aqui bem no alto da imagem. Os banheiros já receberam uma pegada um pouco mais moderninha, com o quê industrial. Então os tons foram cinza, porcelanato tipo cimento e também parede em tons de cinza e o restante de todos os acabamentos no preto. E essa é a visão do quarto lá do mezanino que a gente tem no segundo pavimento. Já existia uma janela original atrás da cama, o projeto original ele contemplava uma janela aqui bem atrás da cama, mas uma modificação importante que nós fizemos nesse projeto original, então, foi a criação dessa janela lateral, que reparem, a partir da cama, deitado na cama, a gente consegue enxergar o pôr do sol. No nosso projeto original, essa janela era um pouquinho diferente. A gente chamou de bay window estilizado. Bay window é aquele tipo de janela que avança para fora da cobertura, para fora da construção. Então, imagine que isso aqui é a cobertura. Hoje a janela está aqui, acompanhando a cobertura. A gente tinha feito a janela dessa forma. Em vez de ser inclinada, ela seria reta e para isso a gente teria então um teto de vidro aqui em cima. Ou seja, a pessoa conseguia chegar bem perto da janela e ficar ali, em frente a ela. Aqui não, como o teto é inclinado, ela consegue se aproximar só até a altura dela. Mas o efeito, o resultado, né, o que a gente queria mesmo era a visão desse pôr do sol. E isso foi alcançado do mesmo jeito. Aqui o quarto lá de baixo do primeiro pavimento, também muito acolhedor, simples, mas muito acolhedor. E pra gente encerrar essa visão noturna da cabana, com esse climinha de fim de tarde, reparem em toda a iluminação, a gente tem varal de luz espalhado também pelo terreno, muitas arandelas, postes de iluminação, o fogo está aceso, reparem aqui embaixo. Esse é o clima da cabana, essa é a atmosfera que o cliente desejava. Agora, a novidade, que talvez muitos de vocês adorem, é que essa cabana está disponível para locação pelo Airbnb. Ela chama Cabana High Gas. Eu vou ver se o cliente me passa o link de acesso e se eu conseguir eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então, quem sabe vocês poderão desfrutar desse projeto tão especial desenvolvido por nós. Seria uma alegria. Se alguém, por acaso, tivesse experiência, por favor, venham aqui e me contem. Agora eu quero saber também tudo que vocês acharam desse projeto, se gostaram, se foram surpreendidos, o que mais gostaram. Me contem tudo aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa também o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.